Olá, eu queria fazer algumas observações. Esse vídeo, eu gostaria muito eu que fosse profissional, gostaria muito eu que tivesse uma didática extremamente elaborada, mas primeiro a ideia é compartilhar o que eu estou aprendendo para o concurso da Secretaria de Educação da Bahia. E segundo, o objetivo é para quem não tem tempo, para você que não tem tempo, e aí você dá uma olhadinha no vídeo, alguma coisa, sempre estou postando o que eu acho que é relevante, que eu acho que é bacana, que eu acho que vai ajudar na hora de fazer as provas da Secretaria de Educação. Hoje eu estou aqui na minha rua, está com as rodas muito altas e acaba eu perdendo um pouquinho a concentração. Mas como o meu objetivo também é ser aprovado, né? Eu quero continuar estudando e sem deixar de passar o vídeo. Não preciso esperar passar essa zoada, esse som alto. E se eu tiver que editar cada vídeo, eu vou levar, sei lá, um dia, 2 dias para colocar algo que seja extremamente, que seja possível colocar em menor quantidade de tempo. Então, dito isso, eu peço só desculpa por isso, que eu não estou editando os vídeos, eu abro o canal e aí começo a escrever. Pois bem, a gente vai estar falando de função exponencial e a ideia aqui é apresentar a introdução à função exponencial e ao mesmo tempo fazer alguns exercícios, tá certo? Eu acho interessante, eu acho que a gente vai fazer um videozinho de mais 10, 15 minutinhos e vai para o segundo vídeo que é para fazer uma questão. Por que eu escolhi a função exponencial? Porque a partir dela vai para a função logarítmica, porque para você resolver função exponencial você precisa às vezes de outras ferramentas, de outros conhecimentos, relembrar conhecimentos. Função exponencial é uma função desse tipo, tá? Uma função do tipo a constante a elevado à variável x. E a gente tem aqui uma primeira questão. Esse a ele tem que ser diferente de zero. Ele tem que ser maior do que zero. Tá? Por que ele tem que ser maior do que zero? Porque se ele for zero, essa questão aqui, ele já deixa de ser uma função exponencial. Você não tem um valor alterado, certo? Ah, ponto 2. Por que ele tem que ser, não pode ser negativo? Por uma situação. Aí a gente vai relembrar propriedades de potência. Tá? Quando você tem, vamos imaginar que esse A aqui, ele seja igual a menos 3. Se x for, por exemplo, um meio, o que é que pode acontecer? O que é que vai acontecer? A gente sabe que pela propriedade de potência, você pode pegar esse menos 3 aqui equivale a um radicando, onde na raiz você tem o denominador, ele passa a ser o índice da, da raiz quadrada, o índice do radical, e esse 1, o expoente do radicando. Então você tem aqui, você está de frente a uma raiz quadrada de número negativo que não tem solução, não existe solução para o conjunto dos números reais. Então por isso que você tem que ter um A, certo? Maior do que zero. Mas esse A também, ele tem que ser diferente de 1. Porque se ele for igual a 1, aqui você vai estar diante de uma função constante e não uma função exponencial. Né? Porque qualquer número, qualquer, qualquer expoente, né? Qualquer função que você tenha como base 1, qualquer que seja o expoente, o resultado vai ser sempre 1. Certo? Então, o resultado vai ser uma constante. Então, dito isso, a gente já primeiro a gente estabelecer esse pré-requisito, né? A gente estabelecer essa definição. Segundo, a gente vai falar um pouquinho de comportamento da função, de uma função exponencial. Ela é mais ou menos desse jeito, tá? Vou colocar aqui, pensar aqui no gráfico da função exponencial. O gráfico da função exponencial é mais ou menos assim, ó, gente. Onde aqui a gente tem as coordenadas, né? O eixo do x e você tem aqui o eixo do y, né?
Então, você tem o eixo do X, o eixo do Y, tá? O que a gente percebe? Que não vai acontecer, você não vai ter numa equação nesse formato que a gente viu, no formato que a gente viu, a curva tocando no eixo do X. E aí a gente tem que ter um cuidadozinho, tá? A gente tem que ter um cuidadozinho. Por que, Nathalie, isso não toca o eixo do X? Porque se você tem essa situação, vamos aqui repetir, f de x, né? Então y, então vamos montar aqui uma equação. Y é igual a ax elevado a x, certo? Se você tem o x, o y igual a zero, para ele ser igual a zero, isso aqui tem que ser igual a zero. Então, para ser igual a zero, de novo, tem que ser uma função constante. Então, cada vez você vai ter uma situação que você vai até se aproximar, tá vendo? Se aproximar do zero. Você vai se aproximar do zero aqui, tá? Mas você nunca vai ter nesse formato, tá, pessoal? Nesse formato aqui, a elevado a x, você não vai ter a imagem, tá certo? Você não vai ter a imagem igual a zero, tá bom? Outra coisa que é para a gente lembrar, essa função ela pode ser crescente ou decrescente. Para ela ser crescente, o a tem que ser maior do que 1, tá certo? Para ela ser decrescente, o a ele tem que estar entre 0, e 1. Vamos dar uma olhadinha aqui, tá? Como o a não pode ser negativo, tá vendo? Ele não pode ser negativo, mas ele pode ser entre 0 e pode ser entre 1. Entre 0 e entre 1, você vai ter essa situação. Olha aqui, vou colocar aqui vermelho para você ver. Tá vendo? Essa aqui é uma função onde o a é menor do que 1, ela é decrescente. Já nessa outra figura, que eu vou colocar aqui em verde, nesse outro gráfico, perceba, essa função aqui, o a é maior do que 1. Tá certo? A gente vai ter exercícios para estar fazendo em que a gente vai acabar demonstrando isso a todo momento. Na próxima aula, a gente vai estar aplicando, vendo, identificando os pontos de uma função exponencial. A gente vai estar vendo como é que funciona a translação, tá certo? Eu acho que a partir da próxima aula a gente já vai fazer umas atividades bem bacanas. Forte abraço e até a próxima.